Amém, amados, nós queremos saudá-los com a graça, com a paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos também saudar os irmãos em suas casas, que o Senhor possa encher os nossos corações com a sua presença, com o poder do seu Espírito. Queremos agradecer os irmãos. Nós temos a visita do irmão Ivaldo, já esteve conosco domingo passado. Na alegria tê-lo aqui conosco novamente, vindo diretamente de Cascadura, da nossa igreja metodista em Cascadura. Fica em pé aí para os irmãos te conhecer, meu irmão. Em nome de Jesus, alegria muito grande. Ele tem uma filha e o genro que moram aqui em Maringá. Gostou muito da cidade, quem sabe ele já muda para cá também. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Nós temos também o Gleison e a Nicole, que são da casa, foram passar uma temporada no Mato Grosso, estão aí de volta, de passagem, estão de passagem, estão indo para outro lugar, provavelmente para o interior de São Paulo. Deus abençoe, alegria ter vocês. Bênção ver aqui a família do Reginaldo, Natan, Val, família toda, depois de um período de luta, testemunho de vitória, em nome de Jesus. Tem mais alguém que nos visita nessa noite? Amém. Querido, abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Eu queria ler o versículo 16 e 17. Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17. Quem achou diz amém. Diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vai lá para o livro de Atos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Dos versos 5 até o 8, nos diz assim: porque João na verdade o batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Capítulo 2, dos versos 1 a 13, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando?
E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Pai, mais uma vez, nos colocamos diante da Tua santa presença. Ó Deus, louvando o Teu nome, Pai, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia derramada sobre nós, e consagrando, Pai, diante do Senhor esse tempo, para que, ó Deus, sejamos edificados pela Tua palavra. Deus, torna o nosso coração terreno fértil, ó Deus querido, onde a Tua palavra possa, ó Deus querido, encontrar lugar, germinar e frutificar, ó Deus, na medida que o Senhor deseja. Unge as nossas vidas, Pai. Ó Deus, eu preciso, meus irmãos e irmãs precisam da Tua unção. Nossos irmãos que estão em suas casas precisam da Tua unção, Pai. Ó Deus querido, então toca o nosso coração, ó Deus querido, e nos prepare, ó Deus, para receber a Tua palavra, e que a Tua palavra, ó Deus querido, encontre verdadeiramente lugar e cause, ó Deus querido, impacto e transformação nas nossas vidas, ó Deus querido, no poder do nome de Jesus. Amém. Amados, como já foi dito desde o início desse culto, hoje é o nosso primeiro domingo do ano de 2021. Embora existam algumas esperanças com relação às vacinas que estão para surgir, que estão acontecendo já em muitos países, né, para amenizar as ameaças e aquilo que fez com que muitas vezes recuássemos nesse ano que passou, eu creio que o desafio do coração de Deus para nós é que estejamos prontos e preparados para cumprir com todos os propósitos que Deus tem para as nossas vidas nesse tempo. Eu creio que o grande desafio do coração de Deus é que nós estejamos prontos e preparados para enfrentar qualquer coisa que possa vir, e mesmo diante de lutas e ameaças, possamos cumprir com todo o propósito do coração de Deus para as nossas vidas. E pensando nisso, querido, eu queria refletir um pouquinho à luz desses textos que nós acabamos de ler. Os dois falam sobre o início de ministérios, o início do ministério de Jesus e o início do ministério da Igreja do Senhor Jesus estabelecida no mundo. E os dois inícios aconteceram no meio de muitas lutas, aconteceram no meio de muitas ameaças, aconteceram no meio de muitas tribulações, aconteceram no meio de muitas dificuldades. E nós olhamos e nós percebemos que, apesar das lutas, apesar das dificuldades, são ministérios que prosperaram, nasceram no meio de lutas, prosperaram no meio das lutas, continuaram cumprindo o propósito de Deus no meio das lutas e ainda continuam fazendo efeito no meio da tribulação. Se você olhar a história, querido, olhar para trás, qual foi o período que a Terra não esteve em luta? Você consegue encontrar algum? As lutas sempre existiram, as lutas sempre estiveram presentes, e no meio das batalhas, no meio das dificuldades, no meio da luta, Deus sempre manifestou a sua glória, sempre manifestou os seus propósitos, sempre trouxe direção para que o povo de Deus, principalmente o seu povo, pudesse caminhar. Quando a gente
olha a palavra de Deus, a gente vai perceber, querido, que nós somos sempre encorajados pelo Senhor a olhar para Ele, caminhar olhando para Ele. Hebreus 12, versículos de 1 a 3, muito conhecido de quase todos nós, ou como diz o pastor Silvio, daqueles que leem a Bíblia, né? Porque quem não lê não conhece, né? Mas Hebreus 12, de 1 a 3, diz assim, né, que nós somos desafiados a correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, considerando atentamente tudo que ele fez, como ele viveu, como ele agiu no meio das tribulações, como ele morreu e como ressuscitou. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, e ele diz assim, a fim de que nós não venhamos a desfalecer. Em outras palavras, ele diz, se tirar os olhos, desfalece. Se tirar os olhos deles, a gente desfalece. Em Efésios 4, nos versos 13 e 14, nós somos desafiados a crescer nele, para não sermos meninos agitados de um lado para o outro e levados por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Somos encorajados a crescer no meio da luta, olhando para Ele, somos desafiados a crescer. Efésios 5, 1 e 2, nós somos desafiados, ele diz assim, que eu e você fomos chamados para sermos imitadores de Deus, como filhos amados, e a andar em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. No meio da luta, no meio da tribulação, nós somos encorajados a sermos imitadores de Deus e andarmos em amor. João 14, 12, o próprio Jesus, trazendo uma palavra de encorajamento ao nosso coração, disse que faríamos as mesmas obras que Ele fez, e obras maiores poderíamos fazer, porque Ele estava indo para o Pai. Ou seja, nós somos encorajados o tempo todo a olhar para o Senhor, a olhar para o Senhor. O texto que nós lemos de Mateus fala do início do ministério de Jesus na terra, e o início do seu ministério teve como marca o seu batismo e a descida do Espírito Santo. O início do ministério de Jesus teve como marca o seu batismo e a descida do Espírito Santo sobre a sua vida. O texto de Atos falam do início do ministério da igreja do Senhor Jesus. E o início da igreja é também marcado, igualmente marcado, pela promessa, pela vinda do Espírito Santo e pela descida do Espírito Santo. Muito interessante esse paralelo, olhar para Jesus e olhar para o início da igreja. Agora eu quero dizer, queridos, eu quero pensar com você nesse início de ano. Se essas realidades, elas foram importantes na vida de Jesus e no início da igreja do Senhor Jesus, será que elas continuam relevantes para a igreja do Senhor Jesus em 2021? Qual a marca que Deus deseja que nós, igreja do Senhor, no início do ano de 2021, tenhamos em nossas vidas? Como é que Deus deseja que a gente se mova? O que Deus deseja que a gente seja? Se a gente olhar um pouquinho para trás, querido, nós vamos perceber como foi importante a ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Então, mas Jesus precisou do Espírito Santo? Se a gente dá uma olhadinha, querido, a gente
vai perceber o Espírito Santo agindo na concepção de Jesus. Lucas, capítulo 1, versículo 35, quando o anjo visita Maria para anunciar que ela seria a porta-voz, que ela seria a mãe, que por meio dela o Salvador viria sobre a face da terra. Maria, sem saber o que fazer, sem saber como responder ao anjo, o anjo olha para ela e diz para ela o seguinte: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ela está recebendo uma mensagem que parecia muito estranha ao coração dela, que parecia não ter lugar no coração dela. O Espírito Santo, o anjo vem e diz: o Espírito Santo vai te envolver. E o milagre vai acontecer. Ela estava lidando com dúvidas, ela estava lidando com incertezas, ela estava lidando com medos. O que seria para uma mulher naquela época, de repente, aparecer grávida, sem estar casada? Mas quando o Espírito Santo envolve, entra na situação, tudo muda. Tudo muda. O Espírito Santo estava presente na concepção de Jesus. O Espírito Santo estava presente, agindo de uma forma poderosa no início do ministério de Jesus. É interessante que Lucas 4, versículo 18 e 19, Jesus entra no templo, ele toma o livro para ler, e ele faz a leitura do livro de Isaías, quando diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E no verso 20, final dele, depois de terminar a leitura, Jesus faz a seguinte declaração: hoje se cumpriu as Escrituras que acabais de ouvir. O Espírito Santo estava presente, agindo através da vida do Senhor Jesus no início do seu ministério. Mas estava presente durante o ministério de Jesus. Atos 10, versículos 37 a 38, diz assim: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O Espírito Santo estava no início, estava durante e até o final de seu ministério. Hebreus 9, versículos 13 e 14, diz assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, ele está falando dos sacrifícios que eram feitos, ele diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ou seja, querido, Jesus, o Espírito Santo estava presente na vida de Jesus do começo ao fim do seu ministério. Se isso era verdade na vida de Jesus, o que Deus espera dos seus? O que Deus deseja dos seus filhos? A ação do Espírito Santo, com certeza, trouxe tudo aquilo que Deus queria fazer e realizar por meio do Senhor Jesus.
A segunda coisa que eu queria pensar é que a ação do Espírito Santo, ela não cessou após a morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição. Esteve presente e não parou quando Jesus foi à cruz. Não parou quando Jesus ressurgiu. E aí a gente pode observar algumas coisas importantes, queridos. Jesus, durante os seus 3 anos de caminhada terrena, exercendo o seu ministério debaixo de uma direção, de uma unção, debaixo de uma direção de Deus, de uma unção do Espírito Santo, preparou os discípulos, trabalhou com o coração dos discípulos, para que os discípulos pudessem compreender que não poderiam fazer muitas coisas se não estivessem cheios do Espírito Santo. É difícil para a gente entender isso. Mas Jesus o tempo todo, antes mesmo de Jesus começar o seu ministério, ele está começando a surgir. João Batista ainda é a evidência. E João Batista olha e vê Jesus chegando, e João Batista diz assim, eles estão procurando, perguntando se João era o Messias, ele diz, não sou eu. Mas vem alguém após mim, que é maior do que eu, cujas sandálias não sou digno de desatá-las. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na mão ele tem a pá para limpar toda a eira, recolhendo o trigo no celeiro e queimando a palha com fogo que não se apaga. Jesus nem ainda tinha começado o seu ministério e João Batista já estava anunciando o propósito da sua vinda. Ele vem e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele tem na mão a pá para limpar toda a eira e queimar toda a palha com fogo que não se apaga. No Evangelho de João, capítulo 14, 16, Jesus está ministrando o coração dos seus discípulos e ele diz assim, preparando o coração para aquilo que viria a acontecer. E ele diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, ele habita convosco e estará em vós. Jesus está falando já de alguma coisa que iria acontecer, e ele está dizendo assim, mas o Pai vai enviar. Aquele que está sobre mim virá sobre vocês, estará sobre vocês, agirá na vida de vocês. João 14, 25 e 26, Jesus diz, isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai o enviará, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. João 15, 5, Jesus disse, em mim nada podeis fazer. João 16, 7 e 9, Jesus diz assim, é necessário que eu vá, para que venha o Consolador. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Durante os 3 anos, querido, Jesus esteve ministrando o coração dos seus discípulos para que entendessem que eles, para poder caminhar com eficácia, segundo o coração de Deus, eles precisariam se consagrar para caminhar debaixo de uma direção vinda através da ação do Espírito Santo. Jesus preparou o coração dos seus discípulos. Agora, querido, se olharmos esses poucos versículos que eu li aqui, e as nossas próprias vidas, nós podemos começar a entender por que nós precisamos de um mover do Espírito Santo. Por que a gente precisa de um mover? Por que os discípulos precisavam de um mover do Espírito Santo? Afinal de contas, a gente é capaz, a gente pensa, a gente raciocina, a gente tem inteligência, a gente consegue enxergar algumas coisas. Por que a gente precisa do Espírito Santo? Primeiro, querido, se a gente olhar aquela palavra profética que João Batista está liberando,
ali já dá para a gente entender um pouco da nossa dificuldade de lidar com as batalhas que a vida oferece. Quem em 2020 fez com que o seu coração se tornasse um armazém de palhas? Veio muita luta, veio muita crise, muita dificuldade, muita decepção, muita frustração. E de repente o coração vai sendo tomado por um monte de coisas sem valor. Importantes, mas são coisas que estão machucando a vida. E a gente vai permitindo que aquilo vá sufocando o nosso coração e tirando de nós aquilo que pode fazer toda a diferença. E aí ele lembra que o Espírito Santo age de uma forma, ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo, para que todas essas coisas que nós temos a capacidade de armazenar e que podem impedir o nosso coração de caminhar, elas sejam queimadas, elas sejam destruídas. E elas precisam ser queimadas, querido. Porque senão elas continuam agindo. Se a gente olhar aquilo que Jesus diz em João 16, que quando o Espírito viesse, ele convenceria o homem do pecado, do juízo e da justiça. Quem é capaz de convencer alguém nos dias de hoje de que a vida dele é uma vida de pecado? Onde se relativiza tudo, onde tudo é normal, onde tudo é natural. Tem razão humana que possa dizer, rapaz, essa prática sua é pecaminosa? Nós precisamos do Espírito Santo, querido. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que rompe com as barreiras. É o Espírito Santo que age de uma forma que a pessoa perceba que as escolhas que ela está fazendo são altamente destruidoras. Você já tentou convencer alguém pela sua razão? Funciona, não funciona? Né? A gente arranja encrenca. A gente só arruma encrenca. E se a gente parar para perceber, querido, o quanto nós reduzimos o Evangelho, se nós nos movermos pela razão. Eu quero dizer algo para você, querido, nesse começo de ano. A gente tem lidado num mundo onde o povo está polarizado entre direita e esquerda. E dependendo do posicionamento que a gente tem, a gente já não consegue nem olhar para o outro lado. Mas eu quero dizer para você que o Evangelho é maior do que direita, o Evangelho é maior do que esquerda, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O dia que nós reduzirmos o Evangelho, querido, a qualquer posicionamento humano, nós reduzimos o poder de Deus. Nós anulamos o poder de Deus. Nós perdemos a eficácia. Nós precisamos do Espírito Santo, querido. Porque se nós não nos movermos pelo Espírito Santo, nós vamos nos mover por qualquer sentimento humano. Quando Jesus morreu e ressurgiu, Ele investiu mais 40 dias para corrigir as expectativas que haviam sido apagadas no coração dos seus discípulos, preparando-os para multiplicarem tudo o que haviam recebido de Deus. Com a morte de Jesus, com a crucificação de Jesus, todas as expectativas dos discípulos de Jesus, elas quase que foram anuladas. Na verdade, se Jesus não vem atrás desses homens, todo investimento tinha sido perdido.
Jesus vai e começa a arrancar deles as palhas, começa a queimar as palhas do coração deles e mostrar para eles a essência, mostrar para eles o que Deus queria fazer, mostrar para eles aquilo que o Senhor Jesus estava determinado a realizar através da vida deles. Corrige o foco, acerta o foco, ajusta o foco deles e dá uma ordem para eles: não se movam enquanto não forem revestidos. E essa palavra é difícil demais para nós. Quando alguém diz para a gente não se mova, daí que a gente quer se mover. É ou não é? Quando alguém diz para a gente busca, a gente quer se mover de algum jeito, porque parece que a direção é ineficaz para aquele momento que a gente está vivendo. 2021 está começando, e Deus quer ver a sua igreja cheia do Espírito Santo de Deus, se movendo pelo Espírito Santo de Deus. Terceira coisa que eu queria compartilhar aqui com você, querido: nós recebemos um chamado. Diga assim: eu tenho um chamado de Deus. Eu não ouvi você dizer, diga mais alto: eu tenho um chamado de Deus. Um pouquinho mais alto para eu poder escutar bem. Quem tem um chamado de Deus, e levante a mão bem alto. Eu tenho um chamado, nós temos um chamado, querido. Porém, sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos executá-lo. Nós temos um chamado, mas sem o Espírito Santo de Deus, querido, nós não conseguimos executá-lo. Quando nós olhamos os finais dos 4 evangelhos, nós vamos perceber que Deus vai traduzindo esse chamado, essa vocação, das mais variadas maneiras. Marcos 16, dos versos 14 em diante, ele diz assim: ide por todo o mundo e prega o evangelho a toda criatura. Todo aquele que nele crer e for batizado será salvo, aquele que não crer já está condenado. E aí ele continua falando da presença de Deus se comprometendo quando eu me coloco para ir. Mas é interessante que Jesus está falando de vida e de morte. Todo aquele que crê e todo aquele que não crê. Há dias atrás, querido, eu estava ouvindo o relato de um missionário, e ele compartilhando uma batalha que ele enfrentou com um filho. E aí ele diz que Deus ministrou muito a vida dele naquilo, e ele dizia assim: imagine você tendo um filho sequestrado. Um filho sequestrado. Você que é pai, imagina essa cena, teu filho sequestrado. Aí você aciona as autoridades, né? E aí as autoridades ouvem a sua queixa, mas não se movem muito para agir na libertação do seu filho. Como você, como pai, se sentiria? Quem ficaria revoltado, hein? Né? E você corre, vai atrás, toma todas as medidas, mas há uma lentidão nos processos. E aí ele dizia assim: agora, imagine o Pai Celeste. Aqueles que ainda não conhecem o Senhor, são amados dele. São filhos que foram sequestrados pelo inimigo. E aí a igreja do Senhor é acionada.
mas não há uma resposta, ou há uma lentidão nela. Como o pai se sente? Ide por todo mundo e prega o Evangelho. Mateus 28, 18 a 20 diz assim, a mesma palavra, ide e faça discípulos de todas as nações, fazendo discípulos para obediência ao Senhor Jesus. Lucas 24, 44, Jesus afirma que todos nós somos testemunhas dessas coisas, começando de Jerusalém. João 20, 21, 22, Jesus diz assim, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, e soprou sobre eles o Espírito Santo. É o mesmo público, recebendo a mesma palavra, de formas variadas. Todas elas revelam a missão, revelam o alcance da missão, e todas elas declaram que é impossível realizá-la a não ser pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aí, querido, eu quero que você pense comigo lá em Atos 2. Se você puder voltar lá na sua Bíblia, Atos 2. Né? Eu olho para aquele capítulo e é como se a igreja estivesse saindo do útero e sendo jogada para fora. E os discípulos saem daquele lugar cheios, tão cheios. E aí o versículo 5 e 6. O versículo 5 e 6 diz assim: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Se você olha os chamados, os envios que Jesus faz para a sua igreja, ide para todas as nações. E aqui a gente tem a primeira experiência do Espírito Santo na vida da igreja, de uma forma poderosa, e o texto faz questão de mostrar para nós que naquele lugar estava reunido pessoas de todas as nações debaixo do céu naquele momento. E aí o versículo 6 diz assim: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, diga assim comigo, aquela voz, né? Aquela voz. O que aconteceu quando ouviu a voz? O que está escrito aí na sua Bíblia? Né? Afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. E o versículo 11 diz assim: tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, questionando como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Pedro não está pregando aqui ainda. Ele só vai começar a pregação dele no versículo 14. Que voz eles ouviram, querido? Eles estão saindo do templo, do cenáculo, cheios do Espírito Santo, cada um falando em línguas, cada um falando uma língua de daquele povo representado, falando das grandezas do Senhor. Eu quero pensar comigo, contigo aí, que nós precisamos pensar nisso, querido. Não é a nossa voz que atrai as pessoas. Não é a nossa voz que convencem as pessoas. Não é a nossa voz que curam as pessoas. Não é a nossa voz que suprem as pessoas. A voz que atrai o coração das pessoas é a voz
que sai de mim, movida pelo Espírito Santo de Deus, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Essa voz, querida, encontra eco, essa voz encontra lugar, essa voz, ela rompe barreiras. Haviam pessoas das mais variadas nações, das mais variadas culturas, mas a voz do Senhor, ela não se limita às barreiras humanas, a voz do Senhor, ela não se limita às culturas humanas, a voz do Senhor, ela é poderosa e ela rompe com todas as cadeias. Quando o povo de Deus se move pelo Espírito Santo, se move cheio do Espírito Santo, Deus vai quebrando as barreiras, querido, vai rompendo as barreiras. Agora, isso não é uma coisa simples, é uma guerra, é uma batalha espiritual, porque a Bíblia vai falando que o Deus deste século vai cegando o entendimento das pessoas, para que mesmo vendo não vejam, para que mesmo ouvindo não ouçam. Então tem uma batalha, não tem jeito de ir na força do braço, não tem jeito de se mover na força do braço. É uma palavra muito preciosa, porque os discípulos estão saindo de um tempo de consagração, em obediência a uma direção que Deus havia dado. Subam e permaneçam, até que, Jesus não deu prazo, Jesus não falou quanto tempo eles teriam que ficar, não estabeleceu hora nem dia, a ordem de Jesus foi: vai e fique, permaneçam. Quando o Espírito Santo desceu, encheu a vida deles, eles saíram de lá outras pessoas, eles saíram de lá transformados, saíram de lá como odres novos, e como odres novos, eles puderam causar o impacto que eles causaram no seu tempo. Querido, nós queremos verdadeiramente um 2021 diferente. Queremos ver a direção do Senhor nas nossas vidas. O ministério de Jesus foi marcado, querido, pelo seu batismo e pela descida do Espírito Santo. A igreja nasceu debaixo de uma promessa e da visitação. Deus encheu a igreja com o Espírito Santo. E aí, querido, não tinha dificuldade. Se você continuar lendo o livro de Atos dos Apóstolos, é surpreendente. Quando eles estavam diante das autoridades, depois de terem curado, porque tem os problemas, onde o Espírito Santo de Deus age, também tem luta, porque o inimigo não fica quieto, não sossega. E aí eles curam um coxo que há muito tempo estava pedindo esmola, e eles acabam na prisão por causa daquilo. Mas o texto diz que a igreja estava em contínua oração. Contínua oração. Eles foram libertos, foram levados diante das autoridades. E aí, quando eles estão diante das autoridades, as autoridades, percebendo que eram homens iletrados, não tinham feito nenhuma faculdade, nenhum curso superior, eram pescadores, homens simples, mas diante dos magistrados, eles falaram com tanta ousadia, com tanta intrepidez, com tanta sabedoria, que as autoridades olham para eles e dizem assim: esses andam com Jesus. Olham e dizem assim, que eles andavam com Jesus. Amado, eu não tenho dúvida que Deus quer fazer coisas extraordinárias. Como o pastor Silvio ministrou hoje pela manhã, que um ano novo, Deus procura odres novos, para poder encher com o vinho novo. E às vezes a gente está agarrado nos odres velhos, e não quer se deixar ser tratado nem curado pelo Senhor.
Amados, nós precisamos, a igreja do Senhor precisa se levantar no poder do Espírito Santo. Precisa se colocar diante do Senhor. Eu não sei o que vem em 2021. A gente está colocando todas as expectativas nas vacinas. Mas, querido, não é a vacina que vai resolver o nosso problema, é o Espírito Santo que vai nos encher de autoridade, de sabedoria. A vacina vai proteger de um determinado problema. Mas quantas outras coisas nós teremos que lidar? E para que a gente possa lidar, querido, com todas essas coisas, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quem entende isso? E quem está disposto a dizer: Deus, esse ano eu quero fazer tudo quanto o Senhor tem para a minha vida. Se Jesus se moveu pelo Espírito Santo, querido, do início ao fim do seu ministério, se a igreja se moveu pelo Espírito Santo no nascimento dela, se todas as vezes que a igreja, em algum determinado momento da história, ela se desviou dessa palavra, para que ela pudesse voltar no eixo, Deus trouxe um movimento de avivamento para ela. Por isso que você olha para a história e você encontra inúmeros relatos históricos de avivamento. Nós somos frutos de um. No momento crítico da igreja, no momento crítico de uma nação, o Espírito Santo, Deus levantou um homem cheio do Espírito Santo, queimou o coração dele, encheu um povo junto com ele, e esse povo impactou uma nação inteira, livrando a nação do caos. Depois dele vieram outros movimentos de avivamento. Eu creio que talvez seja o momento de Deus para a nossa igreja, para a igreja do Senhor nesse tempo, nós derramarmos o nosso coração, dizendo: Deus, eu quero. Deus, eu preciso. O que o Senhor fez com Wesley, o que o Senhor fez com Finney, o que o Senhor fez com Oral Roberts, o que o Senhor fez com Jonathan, Eduardo, o que o Senhor fez com tantos outros, faz conosco, faz comigo. Queima o meu coração. Eu não quero dar um passo sequer sem o teu Espírito. Você quer ver um ministério frutífero, querido? Comece você como líder, buscar o Espírito Santo, dizer: Deus, eu quero meu ministério cheio do Espírito Santo. Eu quero dizer que o Senhor levante ministérios cheios do Espírito Santo, intercessores cheios do Espírito Santo, diáconos cheios do Espírito Santo, administradores cheios do Espírito Santo, ministérios de louvor cheios do Espírito Santo, ministério pastoral cheio do Espírito Santo, ministério de crianças cheios do Espírito Santo, crianças cheias do Espírito Santo, adolescentes cheios do Espírito Santo, jovens cheios do Espírito Santo, anciãos cheios do Espírito Santo, casais cheios do Espírito Santo. O Senhor está presente. Quando Jesus foi batizado, a palavra diz que os céus estavam abertos sobre ele. Os céus estavam abertos sobre ele. Eu quero ter a coragem de dizer, querido, que o mesmo céu que estava aberto sobre Jesus está aberto sobre as nossas vidas agora, em nome de Jesus. E a gente pode ser cheio para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode ficar em pé? Eu queria que você, querido,
Deus inseriu você, querido, estrategicamente num lugar de trabalho, num lugar de moradia. Nós não estamos nos lugares onde nós estamos sem propósito. Às vezes a gente perde a dimensão, a razão da nossa existência. Você está num lugar, trabalhando num lugar. Quanto do teu tempo você dedica em oração pelas pessoas que estão ao seu redor? O quanto nós oramos pelos nossos vizinhos? Às vezes a gente reclama tanto das coisas, a gente adquire um vício de murmuração, de reclamação, e não percebe que são palhas. São palhas. E a gente vai se enchendo de palha, e o nosso problema não resolve nunca. Porque na verdade a gente não dá brecha para Deus agir. Porque a gente está sempre reclamando, sempre murmurando. A gente entra num local de trabalho e a gente perde a visão de missão. E se você perder a visão de missão, querido, você vai ter muitos motivos para reclamar do chefe, dos colegas de trabalho. No tempo que eu era jovem aqui, eu trabalhei no Banco do Noroeste. Nós éramos 150 funcionários numa agência. E quando eu entrei lá, eu fiz um propósito com Deus. Eu precisava do recurso, eu precisava do trabalho. Mas eu dizia para Deus: Deus, tem 150 pessoas que trabalham comigo. Quantos desses conhecem o Senhor? Eu saía mais cedo da minha casa. Eu morava lá no fundão do Alvorada. Eu ia a pé até o banco, mais cedo. Me enfiava no banheiro. O zelador tinha acabado de limpar. E eu gastava parte do meu tempo, antes de começar o meu trabalho, clamando pelos meus colegas de trabalho, para que Deus me desse aquelas pessoas. Qual era a estratégia? Ouvir Deus, querido. Ouvir Deus. Ouvir Deus. Talvez você não está ganhando o que você gostaria de ganhar. Mas lembra daquela parábola dos talentos? Que Deus veio, deu 5, deu 2, deu 1. Aqueles que executaram, ganharam, receberam mais. Talvez você ainda está no lugar que você está, querido, porque tem muita tarefa para cumprir lá. Tem muitas coisas que Deus colocou para você cumprir. Então, vai para a presença de Deus, vem para a presença de Deus. Eu não tinha coragem de falar de Jesus para os meus colegas de trabalho. Se não fosse pelo Espírito Santo, se não fosse pela presença de Deus, eu não teria coragem.
Os discípulos entenderam que sem o Espírito Santo eles não podiam cumprir a missão. Tem mais coisas na nossa vida que lutam contra do que favor. Você não precisa chegar lá. Peça que o Espírito Santo te conduza. E assim como aconteceu em Atos 2, aquela voz, quando ela sai de nós, querido, aquela voz, quando ela sai de nós, a multidão vai afluir para escutar. Coloque sua vida nas mãos, Senhor, querido. Como eu queria te chamar aqui para o altar. Mas aí é onde você está, querido. Faça desse lugar o teu altar de consagração e diga: Deus, vem sobre a minha vida. Vem sobre a minha vida e enche a minha vida. Deus, eu quero em 2021, eu quero ser cheio. Eu quero estar cheio, eu quero viver cheio. Eu quero, em nome de Jesus, caminhar na plenitude da tua presença. Deus, há um propósito do Senhor para a minha vida, há um chamado do Senhor para a minha vida, e eu preciso do teu Espírito Santo para poder executar, para poder realizar. Há algo glorioso de Deus, querido, para esse tempo. Eu creio que Deus está preparando a sua igreja, preparando o seu povo. Preparando o seu povo. E Deus quer abrir a nossa visão, querido. Deus quer abrir a nossa visão. Deus quer abrir o nosso entendimento. Deus quer abrir a nossa compreensão, querido, para que a gente possa se mover pelo Espírito de Deus. As barreiras que eu e você levantamos, querido, elas podem ser quebradas pelo Espírito Santo. As barreiras que nós mesmos criamos, elas são destronadas pelo poder do Espírito Santo. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, gera em nós uma sede, gera em nós um desejo, gera em nós um sentimento, ó Deus querido, de que precisamos do Teu Espírito. O Espírito está entre nós, querido. Ele já foi outorgado, diz a palavra, mas precisamos nos mover por Ele. Se tem palha no teu coração, diga para o Senhor hoje: Deus, vem e queima, 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 queima toda palha, para que de mim possa fluir rio de água viva, rio de água viva. Aquilo que te feriu, querido, aquilo que te machucou, aquilo que te decepcionou, diga para o Senhor hoje: queima, queima essas palhas. Eu quero me levantar na força e no poder do Teu Espírito. Oh Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo. Deus, nós vamos sair desse lugar amanhã, Deus, nós teremos que lidar com lutas. Mas Deus, se alguém está aqui pensando, ó Deus querido, que amanhã, ó Deus querido, o seu desafio é lidar com a luta que tem, muda a mente, muda o coração, para que ele saia daqui, ó Deus, inspirado pela Tua palavra,
e possa entender, Pai, que ele não vai enfrentar uma luta, ele vai se mover pelo Espírito Santo de Deus, que é Senhor da sua luta, que sabe como quebrar as barreiras, que sabe como quebrar os obstáculos, que sabe e que nos deu autoridade para que em nome dele nós possamos pisar serpentes e escorpiões. Pai, eu consagro a vida de meus irmãos e irmãs, eu consagro a vida dos irmãos e irmãs que estão em suas casas, ó Deus, que ouvirão esta palavra posteriormente. Deus, nos ajude a entender isso, Pai, nos ajude, abra o nosso entendimento, Pai, e vai trazendo transformação e cura, Deus, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, toda religiosidade, todo intelectualismo, Pai, toda relativização, Pai, ó Deus, e ajuda-nos a entender a palavra viva do Senhor, como diz o Senhor, ó Deus querido, agiu na vida do Senhor, queimando e quebrando toda a obra morta, para que possamos servir ao Deus vivo, em nome de Jesus. Amém.